Ano de eleições e teorias da conspiração. Ingredientes para uma tempestade perfeita. Por que as pessoas acreditam tanto nessas narrativas estranhas? Tipo, o homem não foi à Lua. É tudo uma invenção. Os Estados Unidos fizeram o ataque às Torres Gêmeas. No caso brasileiro, o mesmo episódio é objeto de teorias da conspiração, a esquerda e a direita. É assim, a facada em Bolsonaro é fake. Muita gente de esquerda acredita nisso até hoje. Do outro lado, o pessoal de direita tem certeza que o Adélio Bispo é o agente de uma poderosa organização, de uma trama para matar Bolsonaro. Bem-vindos ao Tempos. Aproveite que você está por aqui, se inscreva no nosso canal, deixe o seu like neste vídeo, acompanhe as nossas postagens. Vamos falar nesse vídeo sobre teorias da conspiração. Há muitas tentativas de se explicar a paixão popular, a adesão das pessoas a essas narrativas. Então você vai encontrar, se fizer uma pesquisa aí na internet, explicações de todo tipo, da teologia, da psicologia, da sociologia. Aqui eu vou trazer uma explicação da história, de um historiador. Vou me basear num livro, o livro Mitos e Mitologias Políticas, do autor francês Raul Girardet. O primeiro ponto a destacar é que teorias da conspiração existem em todas as áreas. A política é mais uma delas. Mas você encontra no esporte, na política internacional, na ciência. No caso da ciência, talvez a mais famosa é aquela narrativa de que o homem não foi à Lua. Aquilo é uma invenção. Na política internacional, poderíamos citar as teorias malucas de que foram os próprios norte-americanos que fizeram um ataque às Torres Gêmeas em 2001. E no futebol também tem essas maluquices, do tipo, o Brasil vendeu a final da Copa de 98 para a França, a Nike teria, eu cansei de ouvir isso, comprado os jogadores brasileiros. E poderíamos ir multiplicando exemplos. O foco do vídeo é, a partir de um livro de história, tentar trazer uma contribuição para esse esforço de tentar discernir os motivos que fazem as teorias da conspiração terem tanto sucesso. Vamos lá, o recorte nosso aqui é a política. Então, são os mitos, as teorias da conspiração neste território. E eu falei de mitos porque esse é o título, é o tema do livro do Raul Girardet, bastante conhecido no meio universitário, mas é um livro de leitura fácil. Mesmo pessoas fora desse ambiente mais acadêmico podem ler e acompanhar bem o raciocínio do autor. E a tese, digamos, do Raul Girardet é de que existem algumas constelações, como ele diz, constelações mitológicas no Ocidente, particularmente na França, muito recorrentes nos últimos 2 séculos. Um livro dele é do final dos anos 80, então é no momento em que a Revolução Francesa completava 2 séculos, e ele propõe uma reflexão sobre a política francesa a partir de quatro mitos, ou de 4 constelações mitológicas, que para ele são, Raul Girardet, o mito da conspiração, o mito da unidade, do Salvador e o mito da Idade de Ouro. Esses mitos são profundamente relacionados. Eu vou me concentrar aqui em apenas um, que é o mito da conspiração. Antes de falar propriamente da conspiração, deixa eu fazer uma advertência, um disclaimer de ordem teórica, conceitual. O autor está trabalhando com uma ideia de cultura política, como um conjunto de valores, de símbolos, de representações que são muito amplamente compartilhados, divulgados na sociedade. Então, não é uma leitura, por exemplo, a partir da ideia de classe,
ou da ideia do conceito de ideologia, que pensa a sociedade mais dividida a partir de recortes classistas. A ideia de cultura política ou de imaginário político aqui fala de algo mais transversal, mais difundido na sociedade e compartilhado por diferentes estratos sociais e econômicos, atravessando gerações e outros recortes. E o outro aspecto aqui de ordem temporal, ele está tratando de um período longo, de 2 séculos de história. Eu dizia no início do vídeo, ele está fazendo uma reflexão no final dos anos 80 do século XX, momento em que se discutia, se comemorava, especialmente na França, o bicentenário da Revolução Francesa. E aí ele propõe uma reflexão sobre alguns aspectos que se repetem nas narrativas políticas contemporâneas e que são compartilhados, estão presentes nos discursos, na propaganda política, na mobilização de movimentos, de partidos, de revoluções, de todo o espectro ideológico. Então essa é uma advertência, para além agora do conceitual, também necessária porque nós estamos vivendo num tempo de muita polarização. As pessoas tendem a fazer um filtro inicial a partir dessa polarização, e aí esse filtro, esse ponto de partida acaba afetando e, na verdade, prejudicando qualquer reflexão distante dessa bifurcação, né? Dito isso, também é preciso explicar o que nós estamos chamando de mito aqui, baseado no Raul Girardet. Não se trata, como se pensa no senso comum, de uma mera falsificação, de uma mentira. Mas mito aqui é entendido como uma narrativa presente na cultura das pessoas e que diz muito sobre daquela sociedade, os valores daquele tempo, aspectos daquela organização social, daquela cultura. E os mitos têm uma dimensão sempre imprecisa, porque eles têm uma dimensão da fabulação. Então eles mudam com o tempo. Mas os mitos têm uma dimensão explicativa, diz o Raul Girardet. E em se tratando de mitos políticos, muito importante, os mitos têm uma função mobilizadora. Então aqui temos 3 funções do mito, né? 3 dimensões ou 3 funções. Ele é fabulação, ele é explicação e ele é força mobilizadora. Bom, ele faz uma série de considerações sobre as estruturas mitológicas, a gente pode, num outro vídeo, explorar mais isso. Mais especificamente sobre a conspiração, diz o Raul Girardet, na cultura ocidental. Lembrando, ele está falando da França, a gente está extrapolando para o Ocidente, porque encontramos esses mitos em vários regimes, em várias experiências políticas no mundo ocidental, e no caso brasileiro também, né? Aí incluído nesses 2 últimos séculos. O mito da conspiração é muito poderoso. Raul Girardet fala de 3 grandes narrativas, como dizer, 3 organizações ocultas, 3 complôs, presente na cultura, na literatura, nos debates políticos, nesses 2 últimos séculos. Concretamente, o complô judeu, o complô jesuítico, da Companhia de Jesus, e o complô da maçonaria. E aí diz o autor, acredita-se que o espectro de cada um desses complôs não cessou de obsedar o imaginário político de nosso século e daquele que o precedeu. Então, todo o imaginário político nesses 2 séculos, século XIX e século XX, está afetado por essas narrativas. A ideia de que há uma trama feita por organizações poderosas que manipulam pessoas, instituições e governam o mundo. A ideia de que os judeus conspiram é especialmente aproveitada, né, no século XX para tentar justificar o massacre, né, o Holocausto, primeiro o domínio dos nazistas, depois
o Holocausto. E é recorrente nessas três narrativas ideias muito semelhantes. A ideia de que tem uma organização, no caso, três organizações, a ideia de que essas organizações operam nas sombras, de maneira oculta, de que é um grupo pequeno que está se organizando e quer dominar a cultura, a economia e a política. A esta altura você deve estar pensando, ok, mas eu não estou vendo ninguém falando hoje, 2026, ou quase ninguém falando, da conspiração dos judeus, da conspiração jesuítica e também não da maçonaria, pelo menos nesses termos que você está dizendo aí. Aqui está a grande tese do Raul Girardet. Essas três constelações, essas quatro constelações míticas, da conspiração, da Idade de Ouro, do Salvador e da Unidade, são estruturas mitológicas que vão se repetindo, vão se encarnando em outras narrativas. Então, no caso da conspiração, você não vai encontrar aí na mídia atual, muito frequente, nas redes sociais, esses três complôs. Ok? Mas você vai encontrar narrativas que dão conta de um complô, de uma trama, de uma conspiração, que estão inscritas na mesma lógica. De que tem pessoas agindo nas sombras, tem organizações poderosas operando numa dimensão que o cidadão comum não está percebendo, de que tudo está controlado por essas forças poderosas. Percebe? A lógica do mito é a mesma. Por isso a força explicativa da tese dele. A força explicativa está nesse ponto. Nós, da cultura ocidental, fomos formados a partir dessas constelações mitológicas, diria um outro, desses arquétipos, dessa ideia de que existem forças complôs. Agora, em cada cultura, em cada tempo, isso ganha um outro corpo, um outro ingrediente, mas a lógica é a mesma. Então nós teríamos, pela nossa cultura, uma predisposição para aceitar esse tipo de narrativa. Nós todos, de esquerda, de direita, de centro, gente com convicções maiores ou menores em diversos aspectos da política. É parte da nossa cultura, seria parte da nossa cultura. É parte da nossa história. E aí, isso ajuda a gente a entender por que grupos políticos, repito, de todo o espectro ideológico, recorrem a essas narrativas. A lógica é muito simples. Essas narrativas funcionam, mobilizam, convencem. E, quando bem executadas, promovem verdadeiros estragos. Esse é o problema. O vídeo está ficando mais longo do que eu planejava, então vou colocar mais dois aspectos do raciocínio do Girardet para terminar. Primeiro é que o momento em que essas narrativas mitológicas, essas teorias da conspiração fazem sucesso, via de regra, são momentos de crise, de incertezas, de instabilidade. E aí o segundo aspecto, e é o último ponto do meu vídeo, combina perfeitamente com isso. As teorias da conspiração trazem explicações para o caos. Eu vou ler o próprio Girardet, porque eu não vou conseguir traduzir isso aqui, eu não vou conseguir fazer uma paráfrase tão bacana, tão rica quanto é o texto. Então, dizer assim, o mito tem essa dimensão explicativa, esclarecedora. O desconhecido, infinitamente temível das questões sem resposta, cede diante de um sistema organizado de evidências novas. O destino volta a ficar inteligível, uma certa forma de racionalidade, ou pelo menos de coerência, tende a restabelecer-se no curso desconcertante das coisas. Então, termina a citação. A nossa tendência, a nossa predisposição para acreditar em teorias da conspiração é que elas nos dão conforto sociológico, diríamos, até existencial.
porque elas dão resposta, elas organizam, elas dissipam dúvidas, e a vida, o mundo, a sociedade nos parece menos incerta, menos tumultuada quando tem alguma explicação. É preciso muita reflexão, muito cuidado, para não nos deixarmos levar pelas teorias da conspiração. Elas não são meras falsificações. Elas normalmente têm alguma parcela de verdade. E aí, a partir de alguns fragmentos de verdade, cria-se narrativas, manipula-se e fazem estragos, como eu dizia. Obrigado por ficar até o final desse vídeo. Continue ligado no Tempos. Logo, logo nós voltaremos aqui para novas postagens. Um abraço.